Olá, boa noite. Ele tem formação acadêmica em medicina, mas como todo bom acriano, tem a política como uma paixão. Assumiu a militância político-partidária no movimento estudantil ainda na Faculdade de Medicina em Manaus, onde se formou. Voltou ao Acre para lutar por um direito elementar, oferecer uma saúde pública de boa qualidade a todo cidadão. Ao assumir junto com o prefeito Raimundo Angelim a condução da cidade de Rio Branco, Eduardo Farias reforça o time da Frente Popular, que apesar de herdar uma prefeitura com muitos problemas, está disposto a fazer de Rio Branco uma capital à altura do povo acriano. E é com o vice-prefeito Eduardo Farias que nós vamos conversar hoje aqui no programa Ideias da Aldeia. Boa noite, Eduardo. Seja bem-vindo ao programa. Boa noite, Jorge Henrique. Boa noite aos ouvintes da debate de Ideias da Aldeia. E também a todos os ouvintes e telespectadores do estado inteiro, já que nós estamos numa rede estadual. Para mim é um prazer estar aqui mais uma vez para a gente conversar sobre saúde e até sobre política do nosso estado. Pois é, Eduardo. 7 meses do governo Raimundo Angelim à frente da administração municipal. Como é que está a prefeitura? Olha, eu acho que o prefeito Raimundo Angelim, ele é uma pessoa muito consciente da sua missão e também muito consciente do seu desafio e das suas limitações. Tanto que na campanha, todos lembram, ele colocava sempre uma frase importante que ele dizia: olha, nós não vamos fazer tudo, mas nós vamos fazer de tudo para melhorar a condição de vida do nosso povo. E acho que nesses 7 meses a gente tem visto isso na prefeitura, no zelo daquilo que é inerente a uma prefeitura, do cuidar da rua, da limpeza, sabe, de cuidar da calçada, de cuidar da praça, sabe, de cuidar dos serviços básicos como a educação, a saúde. Eu acho que isso nós temos visto nesses 7 meses. É claro que nós pegamos uma prefeitura que nós podemos dizer terra arrasada. Era incrível como em todos os setores em que a gente ia verificar, nós tínhamos ali a imagem, posso dizer, do desleixo. Desde o prédio, as questões das coisas. A prefeitura estava realmente pior do que vocês esperavam, Eduardo? Ou o período de transição, porque teve um período aí de transição, foi suficiente para que se pudesse conhecer todos os problemas? Não, eu diria que era como se nós estivéssemos descendo uma espécie daqueles tobogãs, né? À medida que nós íamos aprofundando, a coisa ia pegando uma velocidade e uma dinâmica que a gente cada vez se surpreende. Quer dizer, então, acho que foi um pouco isso. Nós tínhamos noção na campanha, porque nós sabíamos que, como estava, o clamor popular nos dava essa noção. Na transição nós tivemos uma ideia mais aprofundada, mas realmente você só sabe quando senta na cadeira, até porque algumas informações vêm muito truncadas, muito sem clareza, e quando você senta na cadeira que você tem a noção exata. E aí nós tivemos a noção exata do que nós tínhamos realmente herdado. O que não tirou o ânimo da equipe, nem tampouco do prefeito. Pelo contrário, fez com que nós estivéssemos mais ainda imbuídos do espírito de melhorar as coisas. Nós temos uma vantagem que talvez poucas prefeituras tenham, de ter parceiros como o governo do estado, né? O governador Jorge Ventura tem nos ajudado muito, ajudado a equipe, o prefeito Angelim, e também o governo federal. Quer dizer, isso facilitou muito algumas coisas, mas de certo que ainda hoje nós estamos diante de alguns desafios muito grandes. Porque uma coisa é quando você dá continuidade a um processo que está indo bem. Claro. A outra é quando você tem que consertar um monte de coisas, resolver alguns processos para que as coisas andem. Então isso dificulta um pouco mais, mas creio que o resultado global tem sido positivo e a gente tem observado isso até no jeito que a cidade hoje já se encontra, nas ruas com limpeza, da vontade da gente andar hoje num bairro periférico, por exemplo, Jorge Lavocá, em que a gente entrou com um trabalho nessa Operação Verão, em tantos outros bairros, o Chico Mendes e tudo. É claro que tem muitas outras ruas, você que está me ouvindo agora deve estar dizendo, e a minha rua aqui que ninguém passou? É claro que tem muitas ruas, ainda que nós vamos chegar até o fim da Operação Verão. Mas eu digo assim, também você que está em casa já sabe que no seu bairro passou uma ação da prefeitura. E isso mostra aquilo que nós dizíamos, o zelo e o querer fazer a coisa com carinho e com dedicação. Você tocou aí na questão de parcerias, né? E realmente eu tenho acompanhado que estão acontecendo muitas parcerias entre o governo do estado e a prefeitura da capital. Em tempos de crise financeira, isso faz a diferença? Enorme, quer dizer, isso é uma
É uma assertiva que os bons administradores têm feito muito, quer dizer, cooperação, né? Trabalhar com cooperação, trabalhar com parcerias. Então, é muito bom quando a gente tem no governo do Estado um parceiro como o governador Jorge Viana e no governo federal um parceiro como o presidente Lula. Quer dizer, isso facilita muito, sem dúvida nenhuma, a articulação do prefeito Angelim com essas esferas de governo. Além da facilidade que a gente tem também com as secretarias de relação. Por exemplo, nós da Secretaria de Saúde temos uma boa relação hoje, portas abertas para a gente conversar e ser parceiro da Secretaria Estadual de Saúde. Na Secretaria de Educação, a mesma coisa com o secretário, municipal, o professor Moacir, com o nosso querido Binho. Quer dizer, a gente ali facilita muito mais as coisas. Não que com a oposição nós não conseguíssemos fazer isso, mas é que com a oposição vem sempre com aquele pé atrás, com aquela carta na manga, com aquele jeito de tentar levar uma vantagem ou de esconder o jogo. A gente não, é companheiro, bota na mesa, tem problema, tem, onde é que é o problema, eu faço isso, tu faz aquilo, está combinado. Quer dizer, isso é importante. Eu acho que a população de Rio Branco reconheceu isso na hora que votou no prefeito Angelim. Quer dizer, a possibilidade da gente otimizar recursos, que não são muitos, mesmo o governo do Estado. Até porque parceria não é só dinheiro, né? Parceria não é só dinheiro, parceria também muitas das vezes, a ideia, o recurso humano, a estrutura, né? a experiência, tudo isso. Então, acho que a gente está bebendo uma fonte boa. E a saúde, doutor Eduardo? Como é que está a saúde nesses 7 meses de administração Raimundo Angelim? Olha, Jorge, a nossa proposta do primeiro ano era também dar uma reestruturada naquilo que nós estamos chamando do sistema de saúde municipal. E eu já disse isso aqui no teu programa, nós estamos diante de uma possibilidade da gente criar um sistema de saúde no município realmente lógico. E para que a gente crie isso, a gente precisa estruturar o atendimento dentro das hierarquias, ou seja, o que é para ser atendido num módulo de saúde ou num posto, o que é para ser atendido num centro de saúde, o que é para ser atendido numa fundação hospitalar ou numa maternidade. Hoje, efetivamente, nós não temos isso claro ainda. Ainda vai muita coisa para o pronto-socorro que poderia ser resolvido no módulo de saúde. Ainda vai muita coisa para a fundação hospitalar que poderia ser resolvido no centro de saúde. Mas isso não é porque o povo quer fazer assim. É porque você está com uma pessoa doente, vai num posto de saúde, não resolve, você diz, eu vou procurar, e é natural de qualquer ser humano. Então, precisamos organizar e dar credibilidade para o sistema e resolutividade. Porque para dar a credibilidade você tem que ter resolução. Não adianta eu levar um problema e não resolver que eu vou procurar uma outra porta. Então, nesses 7 meses, a gente tem procurado organizar isso. E eu acho que nós temos um passo importante quando a gente, primeiro, está priorizando o investimento no Programa de Saúde da Família, com contratação de médico, de enfermeiro, estruturando para que o Programa de Saúde da Família funcione, que é aquele programa que tem um médico, enfermeiro, dentista, o agente comunitário de saúde que vai na casa das pessoas, que atende ali no bairro. Depois a gente fazendo aquilo que nós combinamos com a Fundação Hospitalar e a Secretaria Estadual, que é tirar a marcação de consulta de dentro da Fundação Hospitalar e trazer para o centro de saúde. Ou seja, hoje em Rio Branco, o cidadão não tem mais que ir de madrugada, dormir na fila lá na Fundação Hospitalar para marcar uma consulta. Ele marca no centro de saúde próximo da casa dele. Quer dizer, isso já é um avanço nessa organização que a gente está querendo. Né? Além, claro, da estruturação das coisas. Nós tínhamos, por exemplo, unidade de saúde que funcionava apenas um horário, hoje já funciona os 2. A contratação de mais médicos, a estruturação da lista de medicamentos, que nós pegamos uma lista de 86 medicamentos, mais ou menos 26 estavam faltando. Hoje nós temos ainda falta de 2 medicamentos por um erro do Ministério da Saúde, que mandou a nossa medicação para Rio Branco, só que Rio Branco, uma cidade do interior do Mato Grosso, de 5 mil habitantes. Então, quando chegou aquela quantidade de medicamento, não dá para um dia aqui em Rio Branco. Quer dizer, então, nós está corrigindo isso e o medicamento está chegando para Rio Branco, capital do Acre. Então, de 280 mil pessoas e não de 5 mil. E aí esse tipo de coisa ainda faz com que falte esses 2 itens, mas nós estamos cuidando para que não falte o medicamento, né? Nós estamos estruturando o laboratório para que a gente tenha o exame e nós estamos estruturando o atendimento dentro de um triângulo de atendimento, Jorge, que eu estou chamando de a visão do cliente. Se tu me der um tempinho a mais, eu vou te explicar mais ou menos em rápidas palavras.
É você, o telespectador, imaginar um triângulo em que eu tenho aqui o atendimento, aqui o diagnóstico e aqui o tratamento. Que é o cidadão que está me ouvindo em casa quer quando vai a uma unidade de saúde. Claro. Ele pode ter o nível educacional que tiver, o nível econômico que tiver. Quando eu levo meu filho ou eu vou à unidade, o que eu quero? Eu quero que me atenda, e aí na mais ampla expressão da palavra, desde o bom dia, ao ambiente estar agradável, até o profissional. Tudo isso faz parte do atendimento. Tudo isso faz parte do atendimento. Então, eu quero ser atendido, eu quero que descubra o que eu tenho, que é o diagnóstico, então é laboratório, e eu quero que me tratem, que é medicamento. Quando você se fala da atenção básica, já que a gente não faz cirurgia, internação e nada. Então, esse é o triângulo que eu digo da gestão. Então, nós estamos avançando no atendimento, mas esse é um processo que vai durar uns 4 anos, que às vezes você está ali, paga em dias, melhora as coisas, bota medicamento, mas tem lá uma cidadã que ainda não compreendeu o papel de funcionário público e lá trata mal as pessoas e não dá bom dia, e é uma cara feia. Então, isso nós vamos ter que avançar numa mudança de cultura, inclusive. O diagnóstico, nós temos avançado muito, hoje nós já fazemos 10 mil exames no laboratório da prefeitura. A ideia é que até o fim do ano a gente esteja em torno de 20 mil para depois fechar os 30, 40 mil, que é o que hoje Rio Branco faz de exame no total, com exame próprio. E a medicação... chegar a 20 mil ainda esse ano? Ainda esse ano, em torno de 20 mil exames. E aí fechar no ápice quando a gente tiver em torno de 30, 40 mil exames, que a gente consegue cobrir toda a atenção básica do município de Rio Branco. E o medicamento, isso que eu te falei, dos 86 itens, hoje só 2 faltam, que é o captopril, que é um remédio usado para a hipertensão, e a metformina, que é um remédio usado para o diabetes. Então, eu acho que esse triângulo a gente está conseguindo avançar nesses 7 meses. Agora, Eduardo, a saúde proporcionou talvez a primeira prova de fogo para a administração municipal, quando os funcionários da secretaria organizaram uma greve que reivindicava aumento de salários. Uma greve que acabou não acontecendo. Como é que a prefeitura contornou essa situação? Como é que a prefeitura resolveu essa situação? Olha, chamando para o bom senso. Chamando para o bom senso. Porque nós tivemos ali uma situação inusitada. Qual era? Nós tínhamos uma categoria que há 9 anos não tinha reajuste. Uma categoria que há alguns anos não era recebida pelo poder público, ou era recebida por intermediários. E uma categoria que estava vendo no prefeito Angelim um cidadão, e que é verdadeiro, de respeito ao trabalhador, de origem trabalhadora, de respeito às diversidades, às ideias contrárias. Então ele viu ali o momento de desaguar todos esse passivo de 9 anos. Né? E a prefeitura, pegamos, como nós dizemos ainda há pouco, com as finanças completamente comprometidas, não podia tirar os 9 anos de atraso numa única negociação. Veja que o governo do estado tem um acúmulo hoje de 7 anos de negociação, e a pessoa da prefeitura, os trabalhadores queriam já equiparar o salário na primeira negociação com o salário do estado. Quer dizer, era extremamente impossível, dada a quantidade de recursos que a prefeitura tem, que é 7 vezes menos do que o do estado. Então não tinha como. Mesmo assim, nós avançamos para um aumento que em alguns casos chegou a ser 80% no valor do aumento. Ou seja, quase que a gente dobrou o salário. E média de 40% de aumento. É claro que nós tivemos, na ponta menor aqui, um aumento de 8%, que foi para os que já ganhavam mais. Mas nós tivemos pessoas ganhando em torno de 80%. E pessoas com 40%, com 38%, com 32%. E aí a gente chamava as pessoas e dizia, minha gente, peguem a história das greves, a história das negociações. O cidadão sai com 10% de aumento, sai saltitando. Você está tendo 40% de aumento, como é que você quer greve? Entendeu? E aí foi vendo e também nós nos comprometemos a efetivar, que nós já estamos fazendo isso, uma mesa de negociação permanente para que a gente, nesses 3 anos outros que faltam de negociação da gestão Angelim, a gente esteja sempre avançando na melhoria da condição salarial do trabalhador, que nós reconhecemos que precisa de uma melhoria. Mas no final foi compreendido, voltou-se ao trabalho e hoje nós estamos num andar bem positivo. Doutor Eduardo, nós temos que fazer um breve intervalo, mas tem muita conversa ainda. Nós continuamos esse papo no próximo bloco. Sem dúvida. O Ideias da Aldeia faz um breve intervalo, mas volta já já, não saia daí.
Ideias da Aldeia está de volta e hoje eu estou conversando com o vice-prefeito de Rio Branco, Eduardo Farias. Eduardo, a Secretaria Municipal de Saúde está conduzindo 2 programas muito interessantes. Um é o Saúde na Comunidade e o outro é o Saúde Preventiva. Eu queria que você falasse um pouquinho desses 2 projetos. Certo. O Saúde na Comunidade é um programa que tem a ideia de preencher um pouco uma lacuna que nós temos hoje no município, que é do atendimento das pessoas que moram na zona rural, que moram na floresta, nos igarapés, nos ramais. E não são poucos, são 30 mil pessoas. Você que está me ouvindo aí, que mora em Santa Rosa, no Jordão, Jordão não tem isso, quer dizer, 7 mil pessoas. Mesmo Tarauacá tem 30 e pouco, quer dizer, o interior de Rio Branco é quase da população de Tarauacá, de Sena, quer dizer, é um mundo ali. E o que a gente observou cidade, né? É uma outra cidade no interior, morando aqui na zona urbana, zona rural de Rio Branco, com algumas características. Por exemplo, nós temos, se você olhar o mapa, Rio Branco fica na ponta do mapa, a cidade. Uma parte do município é floresta, e uma parte dela, inclusive, é da reserva Chico Mendes. Você pega o Riozinho do Rola, ele é todo ainda zona de floresta preservada, uma boa parte. E aí você vai pela Transacriana, Ramais, quer dizer, 317, ou seja, tem todo um mundo ali de zona rural. O que a gente observa é que não havia nenhuma ação de saúde para essas 30 mil pessoas que moram na zona rural. E também não dava para a gente estruturar da forma que nós queremos estruturar nos 4 anos. Qual é a forma? É de você ter postos de saúde nas principais comunidades, com um agente comunitário de saúde treinado, capacitado, na média dali, ou seja, 3, 4 para cada posto, visitando as famílias, e a cada 20 dias, 15 dias, e a equipe médica e de enfermeiro cuidar daquilo que o agente comunitário não consegue dar conta. Esse é o ideal. É o ideal que talvez a gente alcance nos 4 anos de gestão. Mas o que fazer agora? Que nós não temos os postos estruturados, nós não temos os agentes comunitários de saúde rural capacitados, que possam intervir da forma que nós queremos, e nós não temos estrutura ainda para estar levando essa equipe direto no período que é viável. Aí nós pensamos, olha, vamos fazer da forma itinerante. E nós criamos, então, o programa Saúde na Comunidade, que é uma equipe completa de médicos, enfermeiros, dentistas, vacina, palestras, orientações de saúde, o preventivo da mulher, entendeu? O exame preventivo, uma série de ações que você tem na unidade de saúde, a gente leva para a zona rural. Nós já fizemos todo o Riozinho do Rola, que era a parte mais carente, que nunca tinha entrado uma equipe desse tipo até o lugar onde nós fomos. Já fizemos aqui para o Panorama e estamos hoje, desde a terça-feira, na Transacriana, até o 100 da Transacriana, no ramal, entrando no ramal Jarinaua também, até o fim do ramal, que é um dos principais ramais que tem lá. Ou seja, nós estamos fazendo esse atendimento na ideia, Jorge, de chegar ao menos 2 vezes ao ano em cada comunidade da zona rural de Rio Branco, ao menos para a gente tirar o mais grave das coisas. E ao mesmo tempo nós estamos pensando naquela estruturação que eu falei inicialmente, para que a gente faça uma coisa estruturante. Que eu disse agora na abertura lá na Transacriana para a comunidade. Tinha muita gente lá, eu falei, olha, que legal que a gente está aqui, bom que a gente está reconhecendo que precisa ter uma equipe dessa, mas doença não tem calendário. É verdade. Então a gente está ali tudo cuidando, mas a gente dá as costas, às vezes alguém adoece. Então precisa também ter ali um suporte mínimo, que a ideia é ser do agente comunitário de saúde, para que na hora que a criança esteja com uma febre, uma diarreia, uma malária, a pessoa possa intervir ali. Então esse é o nosso sonho e se Deus quiser a gente vai conseguir até o fim do mandato do prefeito Angelini estruturar isso, ou ao menos dar uma boa adiantada nisso, da forma estruturante. Até lá nós vamos caminhar com Saúde na Comunidade, levando a equipe itinerante nos vários pontos que nós mapeamos o município e estamos cumprindo esse calendário. A ideia é, por exemplo, quando for novembro, que as águas já estão altas de novo, a gente entra no Riozinho do Rola de novo, fazendo a segunda viagem. Quer dizer, e aí volte para os ramais já no início do verão de novo, fazendo também a segunda passada. Quer dizer, a gente acha que com isso consegue, no mínimo, passar 2 vezes em cada comunidade, o que a gente já ameniza um pouco o sofrimento e a ausência de um produto de saúde com mais estrutura. Com relação à preventiva, esse eu acho que é a parte mais importante da Secretaria Municipal de Saúde, porque, na verdade, a gente cuida da atenção básica e o Estado cuida da média e alta complexidade. Para você que está em casa e que não está entendendo esse linguajar, a gente cuida daquela coisa mais simples.
a vacina, a prevenção, o cuidado da hipertensão, do diabético, que está controlado, o atendimento da consulta médica, o exame preventivo. Esse a gente chama de atenção básica. A média complexidade seria uma internação, uma cirurgia pequena, né? E a alta complexidade já seria aquelas cirurgias maiores, retirada de um útero, uma internação mais prolongada, uma UTI, a emergência, quer dizer, essa parte o Estado cuida, o município cuida da atenção básica. Então, prevenção para nós é fundamental. E nós estamos num forte programa, como eu te disse no início, priorizando o programa de saúde da família, entendendo que se a gente conseguir estruturar o programa de saúde da família com um agente comunitário capacitado, e para isso nós já estamos, uma coisa também histórica, que há muitos anos os agentes pediam, que era uma capacitação, nós estamos com a capacitação em conjunto com a Secretaria Estadual de Educação, na gerência de formação profissional, fazendo um curso para 321 agentes comunitários de saúde, um curso de longa duração, em que eles vão sair capacitados como técnicos em agente comunitário de saúde, quer dizer, com maior poder de intervenção. Então nós estamos investindo forte nisso, para que a gente consiga, Jorge, ter a saúde chegando na casa do cidadão. Quer dizer, o agente capacitado indo à casa do cidadão. Tanto na zona urbana quanto na zona rural. Percebendo ali o problema, se tem problema que ele não consegue resolver, ele encaminha para um módulo de saúde da família, que vai ter ali um médico, um enfermeiro. Se esse médico não consegue resolver, encaminha um centro de saúde que vai ter as 3 especialidades básicas inicialmente, que hoje nós já temos em 10 centros dos 12, que é o ginecologista, o pediatra e o clínico com clínica médica, e não só o clínico geral, mas com formação em clínica médica. Ele passa para cá, e aí não conseguindo, passa para a média e alta complexidade, que já tem marcação no próprio centro de saúde para ir para a Fundação Hospitalar. Então, esse é o avanço que nós queremos dar, vamos dizer assim, o arcabouço é esse. Falta agora, como diz o cabra do interior, encher de carne para formar o bicho. Então, a ideia é que a gente batalhe nisso, e eu estou muito animado, com muita esperança de que a gente vai conseguir. Agora, Eduardo, o governador Jorge Viana anunciou recentemente a construção de um novo hospital, de um novo pronto-socorro, no 2º distrito da capital. O que é que isso significa para a população de Rio Branco? Olha, isso significa a consolidação de um sonho antigo dos moradores do 2º distrito de Rio Branco. E, a bem da verdade, uma proposta de campanha do prefeito Angelim. Quer dizer, o prefeito Angelim, sensibilizado com isso, colocou no seu programa de governo a construção de um pronto-socorro ali no 2º distrito. E o governador, nessa parceria com a prefeitura, vai estar realizando essa obra, que deve ficar pronta até o final do ano. Quer dizer, um hospital em que ele possa atender toda a emergência ali do 2º distrito e também um pouco de internação ali. E aí também em contato com um pronto-socorro maior aqui, central. A gente acredita que com isso a gente consegue esvaziar muito a demanda do pronto-socorro central, além de facilitar muito a vida das pessoas. Porque hoje quem mora ali no Taquari, quem mora ali no Mauricégio, quem mora ali no Belo Jardim, no 15, Cidade Nova, toda aquela região ali, se tiver algum problema a partir das 18 horas, que é quando os centros de saúde já estão fechados, não tem para onde ir. Quer dizer, só falta o pronto-socorro. Então, às vezes, o cidadão se desloca lá do Belo Jardim para ir ao pronto-socorro por conta de uma febre do seu filho, ou de uma diarreia, ou de uma hipertensão, ou de um corte. E aí, com esse pronto-socorro, toda essa demanda, ele vai para mais próximo, fazendo com que facilite muito a vida das pessoas que moram no 2º distrito. Então, é um sonho antigo que o governador nos deu essa boa notícia de que vai investir isso, e acho que isso fecha esse projeto de saúde do governador Jorge Viana no seu último ano de governo. E, se você me permitir uma opinião, eu acho que nós precisamos olhar muito para essa saúde do Estado, sabe? Olhar com olhos diferenciados. Porque se você for olhar, e eu sou técnico, e se discutir com qualquer técnico, nenhum governo investiu tanto quanto o governo Jorge Viana na saúde. E aí tá para ver o pronto-socorro nas reformas, na estruturação, o SAMU, o Hospital do Idoso, agora o Hospital do Câncer, o CACOM que está sendo feito, a reformulação da Fundação Hospitalar, o interior todo sendo também estruturado, o novo Hospital de Cruzeiro do Sul,
as reformas dos hospitais que tiveram, hospital de pequeno porte, quem conhece, eu conheço, Jordão, conheço Santa Rosa, Taumaturgo, que não tinha a menor condição de atendimento, vai ganhar agora um hospital de pequeno porte, tanto em Santa Rosa quanto no Jordão, quer dizer, fora a estruturação na formação, hoje você tem a Faculdade de Medicina, projeto desse governo, também em conjunto com a universidade. A formação do médico hoje, ela se dá toda em Rio Branco, Jorge. Você pode ter um garoto que entra na faculdade, termina a faculdade, ele pode se especializar nas 5 principais áreas, que é ginecologia, obstetrícia, cirurgia, pediatria, clínica médica, saúde na comunidade, além agora de ortopedia, doença infecciosa, DIP, que é a minha especialidade, toda já se forma aqui. Quer dizer, isso vai dar a médio e longo prazo uma capacidade do Acre de ter não só o médico formado, mas especializado, fruto desse governo. E aí, quando você vê todo esse investimento, toda essa coisa, você pode parar um cidadão aqui na frente dessa TV e perguntar como é que está a saúde. Ele vai dizer, não está boa. Quer dizer, é de uma injustiça tremenda. E também acho que o cidadão não diz isso de forma impune, quer dizer, ele quando vai numa unidade, ele não é bem atendido, aí lembra do meu triângulo? Ele não é bem atendido porque as pessoas atendem muitas vezes com ignorância, não dá o bom dia, não está nem aí. E aí isso faz com que o cidadão tenha a visão da saúde essa. E não tenha a visão de um governo que se esforçou muito para fazer isso. Então eu acho que é de certa forma, até, eu diria, uma injustiça passar para a história um governo que investiu tanto como não tendo atacado a saúde de forma tão severa e séria como foi atacada. Então eu acho que nós precisamos ter um olhar diferenciado. E eu tenho dito isso sempre que eu posso, quer dizer, olhem como era, olhem como está. Quem tem a oportunidade de sair desse estado e a qualquer ponto de socorro, de qualquer capital, a partir de Porto Velho até São Paulo, no Rio Grande do Sul, você vai ter uma situação muito pior do que nós temos aqui. Não que a gente se compare com o pior. É verdade. Mas eu digo assim, nós avançamos muitas vezes. E eu fui diretor daquele hospital durante 4 anos. Então eu acho que esse olhar diferenciado que eu peço da população é nisso. Quer dizer, como é que a gente tem essa visão da saúde, sabendo das dificuldades, e você que mora no interior sabe da dificuldade, principalmente Cruzeiro do Sul, que tem tido ali também muito problema com a saúde, mas do quanto a gente avançou. Está recebendo, o Juruá está recebendo uma atenção especial com esse processo de descentralização da saúde? Eu acho que foi uma boa medida, sabe? Eu acho que o Juruá precisa ali, o Cruzeiro do Sul precisa ter ali uma subsecretaria mesmo ali. E o Dr. Gessé está lá, que é uma pessoa muito experiente, dedicada, com vasto demonstração de competência nos lugares em que passou, de ter ali alguém cuidando ali de Cruzeiro do Sul, porque ali eu acho que é gestão, o investimento está forte ali, não só na reforma, nos equipamentos desse hospital que já tem lá, mas do novo hospital que vai ter, que é um hospital muito grande, de grande porte. Sem falar que Cruzeiro do Sul funciona como polo para os outros municípios, ali Taumaturgo, Porto Walter, Rodrigues Alves, mesmo Manso Lima, e mesmo Guajará, que é do Amazonas, todos eles têm o Cruzeiro do Sul como um polo. Então ali é um polo importante e que eu acho que foi uma decisão muito acertada do governador fazer ali uma espécie de secretaria do Juruá, para resolver os problemas ali na hora que eles vão surgindo. Bom, Eduardo, eu não poderia terminar esse nosso papo sem falar um pouquinho de política. Certo. Você que é militante do PCdoB, aliás, é uma das lideranças do PCdoB no Acre, o PCdoB que faz parte da base de apoio do governo Lula. Como é que você está vendo esse cenário de crise que o Brasil vive hoje? Olha, eu acho que o sentimento é um pouco do sentimento de todo brasileiro hoje, decepção, né? Agora, que tipo de decepção? Quer dizer, não a decepção no que eu acredito e no que milhares de militantes acreditam, de que milhares de pessoas que dedicam a vida inteira a uma boa política acredita. Mas a decepção de saber que nós tivemos uma oportunidade tão grande, sabe, de tratar a coisa pública de forma diferenciada, e alguns companheiros não souberam lidar com isso. E companheiros de muita estima nossa, quer dizer. E aí quando eu trato isso, como você bem colocou, eu sendo do PCdoB, eu não trato como um problema do PT, é um problema da esquerda. Isso podia acontecer com militante do PCdoB, com militante do PSB, com militante de qualquer um. O que nós precisamos separar é o que é o projeto maior da esquerda brasileira, dessa grande eleição que foi do presidente Lula com 53 milhões de votos, do que isso significou para o povo brasileiro, do que o governo Lula representa para o povo brasileiro quando estanca essa ação criminosa que era da privatização
da coisa pública que aconteceu, do equilíbrio da economia, sabe, do respeito que o Brasil hoje tem no cenário internacional, da liderança que efetivamente o Brasil hoje representa na América Latina. Tudo isso fruto de um governo, de um trabalhador, de uma pessoa que tem no seu mais íntimo o DNA, vamos dizer assim, do povo brasileiro. Quer dizer, o Lula não pode ser confundido com uma meia dúzia de militantes que não souberam honrar todo o patrimônio que o povo brasileiro colocou nas suas mãos. Esse é um fato, quer dizer, nós precisamos, como diz o presidente, erguer a cabeça, porque ninguém pode nos fazer baixar a cabeça, porque nós temos uma história. Uhum. Esse é um fato a nível nacional. O outro fato que acontece na política acriana é os velhos derrotados que o povo acriano já colocou na geladeira da política, querer agora querer ligar essa crise nacional com a questão do Estado. Certamente. Uma coisa completamente fora de nexo. Quer dizer, quem é acriano, e todos os acrianos que moram aqui, que nasceram aqui ou que vieram aqui, tem o Acre como coração, conhece a postura do governador Jorge Viana, conhece a postura da senadora Marina Silva, da ministra, a postura do senador Tião, a postura das grandes lideranças da Frente Popular, do Edivaldo, da Perpétua, do Nilson, do Henrique, de tantos outros companheiros que são da Frente Popular. Conhece o resultado do que era o Acre e do que é o Acre hoje. Sabe o quanto que nós estamos hoje no avanço de construir uma sociedade de respeito às pessoas. Então, não tem como você linkar isso, dizer que o que está acontecendo a nível nacional, isso acontece aqui no estado do Acre. Não quero dizer que nosso governo não tem defeitos. Nós precisamos melhorar muito ainda. Acho que a gente precisa avançar muito ainda em algumas questões que ainda nós pecamos. Mas esse nós não temos. Quer dizer, até porque, isso eu aprendi com a deputada Ana Lu numa reunião que ela estava. Isso é matemática, quer dizer, se você for imaginar o que alguém está roubando no Acre, que já tem um orçamento tão pequeno, de onde é que estão vindo essas obras todas, essa reestruturação do Estado, esse canteiro de obra que está o Estado do Acre hoje, é incompatível com corrupção, porque a matemática não fecha. Não fecha. É o contrário. Quando nós tínhamos um Acre, isso nunca aconteceu na história em que você não tinha obra pública, você não tinha um poder público e as pessoas enriquecendo. É verdade. Peguem os secretários do governador Jorge Viana e vejam se tem indícios de enriquecimento que a gente percebia no passado, com fazendas, sabe, com casas em Fortaleza, com apartamento no Rio de Janeiro. Isso você não tem. E não tem porque não há esse tipo de coisa no nosso governo. Isso eu digo de peito aberto, sem nenhum medo. Quer dizer, e voltando à matemática da Ana Lu, quer dizer, matematicamente não fecha. Se houver roubo, não tem como você aplicar num estado que não tem um orçamento tão grande como tem as grandes cidades. Então, eu acho que a decepção que nós tivemos, ela não pode ser confundida com a nossa esperança, sabe? E com o potencial que tem a esquerda brasileira e aqui a esquerda acriana da transformação da sociedade. Eu acho que nós precisamos estar discutindo com o nosso povo isso, sabe? Debatendo isso, reconhecendo erros, sabendo que os que erraram faziam parte das nossas entranhas. Aprender, portanto, com os erros. Aprender, né? Com nossos erros. E como diz a música, levanta, sacode a poeira e dá volta por cima, que eu acho que nós temos muito o que fazer ainda. Doutor Eduardo, foi um prazer recebê-lo aqui no Ideias da Aldeia. Prazer é meu de estar aqui no Ideias da Aldeia. Ideias da Aldeia. De nomes. E quando eu estou aqui, eu sempre tenho a sensação real, o que realmente acontece, de estar falando com o Acre inteiro. Então isso é muito bom. Eu quero mandar um grande abraço para todos os irmãos acrianos dos nossos 22 municípios. Então, um abraço muito grande, obrigado pelo espaço. E eu fico à disposição sempre que quiser para a gente voltar aqui e conversar sobre o nosso Acre. Essa boa conversa. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Bom, e o Ideias da Aldeia de hoje fica por aqui. A você em uma das 22 cidades do Acre que nos acompanhou até agora, obrigado, boa noite e até a próxima.